já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando aqui essa gostosa conversa nos estúdios sobre unidade quando enfrentamos desentendimentos no ambiente cristão, como devemos proceder. Antes da gente retomar aqui a nossa conversa com os convidados, eu quero oferecer a você mais uma vez a oportunidade de estudar a palavra de Deus, porque quando a gente estuda a Bíblia, muda a nossa visão, os caminhos se abrem e a gente entende aquilo que Jesus fez por nós de uma maneira extraordinária. Esse curso bíblico aqui, que é a série Princípios, ele é um curso oferecido totalmente de graça para você. Você pode ligar em horário comercial para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, é o telefone que a gente pode fazer aí, você pode fazer o seu pedido, colocar o seu nome, endereço, e nós vamos enviar para você com muito carinho esse presente. Se você preferir estar aí com facilidade na internet, entra na internet no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia e vai aparecer à sua direita essa imagem e você clica, coloca lá o seu nome, o seu endereço. Nós vamos mandar com muito carinho para você, porque nós amamos estudar a Bíblia aqui no programa e queremos que você continue, depois que o programa sair do ar, que você continue estudando a Palavra de Deus também. Pastores João Peixoto e Emerson Campagnolo, amigos que vêm da região noroeste, Rondônia, Acre, uma parte do Amazonas representada aqui através desses amigos, estamos conversando sobre esse tema tão importante, o perdão. Demos aqui exemplos da nossa vida pessoal, do início do nosso ministério. Eu penso que se nós, como líderes, não praticarmos o perdão, a gente mostra que está na direção errada, né? Esse é um ponto que a gente tem que pensar aqui e aqueles amigos que estão em casa também devem pensar, né? Se vocês têm alguma outra coisa a mais para falar sobre o perdão, querem fazer algum apontamento para a gente seguir, está bem? Então vamos seguir aqui com o próximo tema do nosso manual de estudos, que vem falando sobre os dons espirituais. Dons espirituais de unidade, pastor Peixoto, tem a ver? Tem a ver. O assunto principal aqui, quando trata disso aqui, Paulo, em Coríntios, fala sobre isso, né? Na realidade, houve uma discussão ali. Afinal de contas, uns foram convertidos por Paulo, outros por Apolo, e começou a haver aquela discussão, então Paulo aproveita para dizer, olha, ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, todos são de Cristo. Ou seja, essa preocupação, esse excesso de preocupação de quem é de quem, trouxe um conflito, né? E Paulo teve que esclarecer. Inclusive, ele começou falando sobre esses dons espirituais, mostrando que o dom, né, Deus dá dom para cada pessoa. E os dons são múltiplos, com fins de aperfeiçoar a igreja no propósito de salvar pessoas. Então, há relação? Há sim. Por quê? Porque ninguém deve se preocupar em ser melhor ou achar que o seu dom é maior do que o outro. Na realidade, os dons são dados, diversidade de dons, para um propósito único. Então, na realidade, não existe competição, existe bênção, que é cooperação. Os dons existem, são dados para cooperação e não para competição. Os dons é para promover a unidade e não a confusão. Parece-me que quando há competição, quando existe a competição dentro de uma comunidade cristã, de um ambiente de relacionamentos cristãos, aí bagunçou tudo, né, pastor Emerson? Porque onde tem competição, tem vaidades, tem orgulho, tem egoísmo, e aí a coisa realmente complica. E por isso tem que ter unidade no espírito, né? A primeira pergunta que você me fez quando a gente estava começando o estudo foi por que há essa desarmonia, essa dificuldade de relacionamento? É porque a gente compete ao invés de cooperar. A igreja não é um ambiente de competição, mas um ambiente de cooperação. Agora, no mundo onde as pessoas são valorizadas por suas habilidades, a gente acaba dizendo esse aqui é melhor do que aquele. Às vezes o que aparece mais lá na frente da igreja cantando, pregando, ele se sente melhor ou quem sabe se sente mais do que aquele que fica, quem sabe, na porta dando ok, recebendo com carinho e atenção. Nós precisamos entender que na igreja, pelo menos a meu ver, e nos relacionamentos, ninguém é melhor que ninguém. E assim a gente consegue cooperar. Eu preciso dos outros, os outros vão precisar de mim. E essas habilidades somadas
é que pode realmente alcançar o que a gente precisa. Ver Agora, dessa forma. Está correto. Agora, todas as pessoas são dotadas de dons, não é, pastor Peixoto? Ninguém ficou sem nenhum. Todos têm dons dados pelo Espírito Santo. Verdade. Nasceu em Cristo, é dotado. Inclusive, o nosso manual destaca aqui a questão do sentimento de inferioridade. Sabe, quando há pessoas que têm uma facilidade para ter uma autoestima baixa. E aí acaba entrando nessa questão, a pessoa começa a ver um outro cantando, se eu fosse, se eu pudesse, se eu tivesse esse dom. Na realidade, você não tem aquele dom, mas Deus dá outro dom para você. O propósito de Deus é que cada um de nós tenha dons, e não necessariamente a variedade de dons, para um propósito de salvação, como eu disse no princípio, né? Na realidade, essa preocupação, ela é desnecessária. Na realidade, Deus nos dá um dom, esse dom que Ele nos dá é para propósito de salvação. Os dons são para isso. Os dons não têm finalidade egoísta, ou seja, não são para mim, são para o reino de Deus crescer, avançar. Então, um dom é diferente do outro, mas não é inferior ao outro. Aí um detalhe é diferente do outro, detalhe, né? Mas não é inferior. Ou seja, uma pessoa que faz uma coisa grande para Deus é tão importante como uma pessoa que faz uma coisa pequena. Vamos dar um exemplo assim, numa comunidade cristã, onde tem aquelas pessoas que estão lá na frente, no destaque, e tem aquelas pessoas, por exemplo, as senhoras que cuidam de crianças. Que área linda que é cuidar de crianças, seres em formação. Qual é a mais importante? Tem mais importante aí? Não tem. No entanto, aquele lá na frente pode parecer que ele é mais importante só pela visibilidade que ele tem e que o outro não tem. Que coisa interessante. Parece-me, não sei se eu estou errado, pastor Emerson, que o ser humano, ele sempre valoriza mais, aos seus próprios olhos, as funções daqueles que estão aparecendo publicamente, ou falando, ou pregando, ou ocupando um cargo, né, uma função de liderança, que às vezes a gente não tem, e aí a gente, como ser humano pecador, começa, ele é melhor do que eu, ou eu sou pior do que aquele, eu não tenho valor, ninguém se lembra de mim. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim, Lanza, eu sou uma pessoa injustiçada, a vida toda eu fui injustiçado, né? E eu falei, e agora o que eu falo para essa pessoa, né? Porque essa é a visão dela, como você falou, aquela pessoa que olha com uma baixa autoestima. Aí eu falei assim, nossa, interessante, eu não vejo você assim, eu vejo você uma pessoa talentosa, com muitos dons, inteligente, com bons argumentos. Você está falando sério? Eu falei, estou falando sério. Começou a chorar, né? Mas ele se via como um gafanhoto na época lá de Israel, né? Quando foram sondar a terra lá de Canaã, a gente se viu como um gafanhoto perto dos gigantes. E não precisamos viver assim, dessa forma. O ponto de referência, né? Uhum. Agora, interessante, no nosso ponto de referência, a Bíblia está dizendo que a gente tem que ser igual a quem? A Cristo. E aí esse ponto de referência é quase inalcançável, a gente tem que deixar que Ele viva em nós. Agora, nós nos comparamos sempre. Sempre a gente está querendo se comparar. E o manual, a lição, chega a dizer que quando a gente se compara, vai trazer para nós só desânimo, ele usa para desânimo ou arrogância. Ou eu estou bom demais, e aí ninguém pode comigo, ou um desânimo que eu digo, vou chegar a ser igual aquele quando. E nesse ponto a gente tem que tomar cuidado para não pecar como Lúcifer, né? Porque foi o pecado que motivou Lúcifer lá no céu a querer ser igual a Deus, a ocupar o trono, a receber honras. Verdade, eu achei interessante aqui, pessoal. O manual faz essa frase, se pensarmos que os outros são muito superiores a nós, ficaremos desencorajados e facilmente podemos desanimar em nosso ministério. Por outro lado, se pensarmos que nossas obras por Cristo são mais eficazes do que as dos outros, sentiremos orgulho. Então, os dois extremos são perigosos. Os extremos são perigosos, ou seja, eu tenho que ter a consciência de que Deus pode me usar. Eu não posso... Existe no nosso mundo, mesmo nas comunidades cristãs, um excesso de preciosismo para quem tem uma função de supervalorização, depende muito da cabeça da pessoa, como recebe isso, e existe aquela pessoa que, pelo fato de nunca ter sido mencionada, colocada numa função de destaque, em evidência, em visibilidade, essa pessoa pode ser afetada e pode ser tentada a pensar que ela não é nada. Como você diz aí, um gafanhoto. Isso é muito ruim para ela, porque a pessoa, diante de Deus, tem valor igual. O ser humano que pensa que ele é pior, ele está sofrendo
desnecessariamente. E o que pensa que é melhor O que sofre do primeiro outro sofre jeito. mais. Sofre mais. Arrogância, no caso lá dos fariseus. Não foi isso que Jesus combateu nos fariseus? Porque eles se achavam, eles eram os senhores da justiça própria. Eles eram elevados. Eles não tinham que melhorar. Eles eram senhores dos outros, eram superiores. Então nós temos que pensar nisso. A oração dos fariseus, né? oração Graças te dou, monstruosa, porque eu né? não sou como esse publicano. Sempre tentando comparação e ponto de referência, né? Né? Então acho que é muito importante a gente pensar que diante de Deus nós somos todos iguais. Eu quero dizer aqui, aquela pessoa que às vezes está sofrendo por aí, porque ela no ambiente que ela vive, ela se sente o pior ser humano, um inseto. Exatamente. Ela não pode pensar assim. Exatamente. O ser humano não pode dar esse luxo cruel de sofrer dessa maneira. Ele tem que pensar, Deus o ama, Ele é precioso, Ele é valioso. E Deus deu para ele dons, exerça esses dons com alegria. Floresça onde você é plantado e você será. Exato. E deve pensar assim, eu vou ser útil a Deus, a causa de Deus, no meu dom. Se o meu dom é falar, eu vou falar. Se é cantar, eu vou cantar. Se eu for para visitar os aflitos, doentes, para orar com eles, eu vou fazer isso. É estar disponível. Deus precisa de pessoas disponíveis, não é, pastor? E esses dons serão multiplicados. Uma vez que você coloque o que está à sua disposição, Deus o agrega e você as habilidades vão crescendo. Agora, se você não coloca nem o que tem em prática e fica querendo aquele que você não tem, aí até o que ele tem, quem sabe, lhe é tirado. Você perde aquela situação, não é? Exatamente, exatamente. Chegamos à última parte aqui do nosso estudo, que é uma continuação aqui de dons espirituais para a unidade, que seria restauração e unidade, não é? Eu tenho 2,5 minutos no máximo aí para a gente poder conversar aí sobre esse tema. E a gente vê que é muito importante a gente, para resolver um problema, buscar a restauração, o conselho bíblico é conversar com o culpado, conversar com a pessoa envolvida. O diálogo sempre é a melhor escolha, o melhor caminho, pastor Emerson? Eu creio que sim. Só que a postura para esse diálogo, para mim, é importante. No momento não é só conversar, tem que ter uma postura, né? Se eu tiver a postura de eu te encontrar e eu vou mostrar que eu estou certo e o que você fez estava errado, e eu vou mostrar que isso então tem que ser desse jeito, essa postura não vai me levar a lugar nenhum. Eu tenho que buscar uma postura de reconciliação, de perdão, não querendo demonstrar mais quem está certo, quem está errado, porque isso já nos trouxe até aqui. Então, o que vai nos tirar daqui, colocar num lugar melhor, é uma postura de entendimento, de equilíbrio, de bondade e de deixar as dores de lado, para que a gente realmente... E o conselho bíblico é esse, vai e procura diretamente essa pessoa, porque senão vai ter um monte de opiniões do lado, um monte de gente querendo dar tantas ideias e aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mateus 18 ensina muito para a gente, né, pastor João Peixoto? É verdade, pastor Lança, é um dos textos assim, muito preciosos para as relações humanas. Porque aqui tem os passos, na hora de um conflito, né? Os 3 passos. Primeiro, você e ele. Tente resolver o nível, ou seja, o nível menor e depois o nível maior. O nível menor é eu e você. Temos um conflito? Procura ele. O texto diz assim, ó, seu irmão pecar contra ti, que fala de um conflito, de um problema, né? De uma causa que gerou o conflito, até uma briga, uma confusão, pecado no meio. Né? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Olha só, olha que conceito bonito. Quantas vezes a gente resolveria problemas de forma tão mais simples... Se fosse direto com a pessoa. Às vezes sem falar para outro. A pessoa maltrata o outro e ele vai dizendo, olha, não confia naquele cidadão não, aquele cidadão é assim, ele fez isso comigo. Quer dizer, isso não é humano, não é correto, não é cristão. Nessa linha de raciocínio de Mateus 18, se a pessoa vai ter com aquela diretamente e ela não resolveu conversar e não entrar num acordo, Mateus 18 diz que quem tem que fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo, pastor? Então eu vou procurar alguém que vá me ajudar nessa postura especial para isso. Até para testemunhar, que há uma boa vontade. Agora, se de repente você puxa alguém que vai botar mais brasa na fervura... Não. Tem que levar gente equilibrada. Senão uma coisa pode desandar. Uma coisa vai desandar. Quando menino você via aquela brincadeira, né? Quem for mais homem... Gospe aqui. Exatamente. E eu nunca entendi aquilo, até que você vai... Aí o cara vai tirar a mão, a coisa vai pegar... Pronto, a fagulha já está feita pronta. a guerra. Então não é essa pessoa que você deve levar. Mas tem um terceiro passo em Mateus 18. A pessoa não ouviu no segundo passo. O que tem que fazer? Verdade. O texto aqui diz, leva à igreja. Na realidade, é interessante
que, primeiro passo, você não pode pular. Você não pode pular os passos, Claro. porque não é humano. Só tem 30 segundos, pastor. Ok. Tem que ir à igreja. Só que não é igreja comunidade. Você não vai esparramar o seu. Nós temos que pensar em proteger as pessoas. Claro. Então, existe um processo na igreja que chama-se comissão de igreja, e ali num ambiente mais velado, protegendo a imagem, e ali nós vamos tratar o caso e com muito carinho e amor vamos tentar a solução para aquele caso extremo. É o extremo, o terceiro caso é o extremo. Mas mesmo o extremo, vamos poupar a pessoa de uma situação vergonhosa e de moral. Que bom. Tá aí a dica para todos nós, podermos ter uma vida cristã feliz, saudável, equilibrada, relacionamentos restaurados. Amém. Pastor Emerson, obrigado pela sua participação. Privilégio. Contamos contigo na semana que vem aqui de novo, ok? Estaremos juntos. Pastor João Peixoto, também obrigado pela participação. Contamos contigo aqui a semana que vem. E obrigado. Que bom. Obrigado pela sua audiência e na semana que vem nos encontramos mais uma vez aqui no programa. Até lá.